Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Hoje, de modo tão particular, eu tive a oportunidade, dentro do corre-corre de todos os dias, hoje, à medida com que eu subi aqui, de ver uma das cenas mais bonitas que eu então tinha visto só pelo corre-corre, só nas publicações dos outros. Aí hoje eu pude publicar a imagem do santuário completamente iluminado, lá embaixo as nuvens, e como que um colchão de nuvens rodeando o santuário, entre o branco das nuvens, ou verde do campo, um azul anil escandaloso de doer os olhos, e tanto sol que dá até medo, porque eu sou tão calorento que eu já estou suando. Mais uma das cenas mais bonitas. E hoje nós fazemos memória de São José como trabalhador. E temos a oportunidade hoje, daqui a pouquinho eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente a filha do Edivânio e da Flávia. O Edivânio, que é nosso colaborador aqui, trabalha à noite vigiando o santuário. Largou o trabalho, foi buscar a cara metade e trouxe o fruto da união dos dois. Está ali atrás. E também o senhor Jorge Luiz, que completa 93 anos, que está aqui no santuário, e todos nós. Porém, nós temos a tendência, infelizmente, de aí nessas datas começarmos a falar do trabalho e do que as pessoas fazem. E nós nos esquecemos do maior e mais difícil trabalho que nós precisamos ter, se somos cristãos, se somos discípulos de Jesus Cristo. O mais exigente trabalho. A palavra trabalho, ela tem um outro sinônimo, que é labor. E um filósofo, ele disse o seguinte, não me lembro o nome: a vida do homem é labor, a vida do homem é trabalho. É claro que ele não tem que só trabalhar, mas a tarefa mais difícil de se fazer como cristão é fazer com que o nosso viver corresponda à responsabilidade
da única oportunidade que temos e que precisa valer muito a pena. E como ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho. Tudo que nós fizermos estará marcado por isso. Mas por que eu disse que a maior exigência do viver como um trabalho? Porque nós podemos viver à medida de qualquer um ou de qualquer coisa. Me permitam. Para eu ser médico, eu preciso estudar e passar em todas as provas, nos trabalhos, para aí então, depois de passar por todo um processo, tendo aprendido o que significa ser médico, começar a atender as pessoas. Inclusive, se alguém faz isso sem passar pela faculdade, ele comete crime. A mulher do Edivânio é contadora, correto? Para ser contador, você precisa passar por uma série de adequações, de conhecimento, de práticas, porque a contabilidade não pode dar diferença de 1 centavo. Nem 1 centavo. Tem que fechar. O valor que for. Não é à toa que a gente viu um escândalo de uma grande empresa aí, no Brasil, de homens que tinham, que deu diferença no balanço, tentou maquiar, depois o povo descobre, dá uma confusão danada. Não dá. Agora pensem bem. E para viver? Existe também uma escola. Para viver, segundo o Evangelho, também existe uma escola. E antigamente, quando nós íamos entrar na escola, os nossos pais nos levavam, acho que ainda hoje é assim, levava, deixava na... Com vocês foi assim? Levou, deixou na porta da escola, entregou para a professora e... Tchau, tchau, Piquitito, tchau, tchau. E é tchau, tchau mesmo, porque uma vez que entra para a escola, não adianta. O pai e a mãe podem até tentar amenizar, mas se tentar amenizar demais as dificuldades do filho, não vai conseguir viver do modo adequado, porque a vida é dura, é exigente, não dá volta e a gente não vai ter ninguém para segurar a nossa mão para o resto da vida. Não adianta. Nem mãe, nem pai. E aí, a nossa medida é Cristo. E ontem, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: Eu sou a porta. Eu sou a porta. A porta por onde a gente entra para um recinto ou sai dele. Ninguém entra ou sai se não tiver a chave ou a liberdade para poder entrar e sair. Ninguém entra ou sai de modo correto se não tiver a confiança de quem é dono da casa. Ou na casa de vocês qualquer um entra e sai a hora que quiser. Qualquer um. Para a gente passar numa porta, a gente não precisa ter, em primeiro lugar, ou a confiança, ou sermos donos daquele lugar. Eu me lembro que a primeira vez... Gente, só um detalhezinho aqui importante. Eu não sei, os que estão mais... Vocês talvez não tenham. Você está com quantos anos? 11 anos. Você já deve ter, acredito. Você já tem a chave da sua casa? Já tem, né? Sabe quando que eu recebi a chave da minha casa? A chave da minha casa? Eu tinha 15 anos. Tem não? Tem a chave não. Ó, a mãe tá correndo. Você não acha que não tem não, meu filho? Com 15 anos. E o dia que eu recebi a chave da minha casa, eu falei, nossa.
O dia que eu tive que devolver a chave do seminário propedêutico, eu falei, não. Bem, parece que não tem sentido o que eu estou dizendo, é só brincadeira, mas não. É porque eu vou dizer, é pesado. Quando Jesus diz, eu sou a porta, Ele está dizendo que para ter acesso à vida que eu apresento e para que nós possamos fazer parte do seu redil, nós precisamos passar pela medida que Ele tem, pelo critério que Ele tem. E o critério dele, no versículo 18, é muito claro. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Ele conclui no versículo 18 dizendo o porquê e qual é a sua missão. Qual é o motivo de sua vida, do seu labor, do seu viver cada minuto. É fazer a vontade do meu Pai. E aí ainda, um pouco antes, ele fala, eu sou o pastor. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, ele só usa das ovelhas. Claro, não é? E parece que não tem sentido com a porta? Tem. Porque nós só entramos na dinâmica da vida de Cristo e só somos livres para entrar e sair do seu redil, ou nós somos representantes do seu amor e da sua presença, se o nosso viver, o nosso labor tiver realmente passado pelo critério, se eu não estou disposto a viver o gesto máximo de Jesus Cristo a cada minuto da minha vida, naquela entrega, eu posso ser só um mercenário. E eu posso fazer da minha vida o pior trabalho que existe. E sabe qual o pior trabalho que existe? É aquele que é por obrigação. É aquele em que a gente simplesmente não vê nada do que a gente faz como algo significativo. E eu posso ter, independente da idade, posso ser uma criança, ou posso ser um homem de 93 anos, e olhar para o meu passado e para o entre o nascer e o morrer, e ter percebido que a minha vida foi simplesmente passar pelos anos, sem fazer diferença alguma. E tudo que eu fiz, seja profissionalmente, seja na minha família, seja no meu ministério, seja no encontro com as pessoas, ter sido simplesmente alguma coisa que teve como critério usar e usufruir. Só me beneficiar, sem nenhum pingo de responsabilidade com a vida e com a história de quem quer que seja à minha volta. De um modo bem simples, quando nós olhamos para o evangelho de hoje, que é a continuação do de ontem, eu sou o bom pastor, e olhamos para José operário, a pergunta mais importante, mais do que se José era carpinteiro, quais as medidas que ele fazia, quanto que ele tinha, não importa, porque tem gente que se preocupa em falar disso. Nós nos esquecemos do fundamental. Aonde Jesus aprendeu a riqueza de oferecer-se todo dia. Levando em consideração que nós aprendemos mais pelo que vemos do que pelo que escutamos. Não será porque ele viu os pais que fizeram da vida deles algo que manifestasse todo dia, pouco a pouco, na alegria ou na tristeza, estando bom ou estando ruim, eu vou me oferecer para aquele que tudo me deu e que, por coincidência, eles tiveram a oportunidade de carregar nas mãos. Se um médico, e aqui eu concluo, se um médico, para sair da porta da faculdade e dizer, eu sou médico, ele tem que ter um arcabouço e responsabilidades inúmeras, porque uma vez que o médico for médico, ele tem que tomar cuidado até na hora do seu passeio, sabiam? Sabia disso?
Eu não sei se tem algum médico presente. Se tiver, até me confirme para eu ver se eu não vou falar bobagem. Porque a qualquer hora ele pode ter que salvar uma vida. E ele não pode estar embriagado a qualquer hora e em qualquer lugar e a qualquer momento. Um policial, ele não pode se dar ao luxo de dar uma carteirada, como alguns têm costume, mas padre também tem o costume de dar carteirada, viu? É uma vergonha nossa. E achar que simplesmente porque ele tem um distintivo ou carrega uma arma, ele pode fazer o que quiser. Ele não tem o direito de perder a sua estribeira. Porque se ele perder a estribeira, ele pode matar alguém. E a qualquer hora pode ser o momento de fazer com que alguém se mantenha em segurança. Não pela obrigatoriedade do cargo, mas pela responsabilidade da vida. Como uma mãe, ela não pode escolher simplesmente agora, me perdoem a imagem, viu? Eu vou ter um momento de paz tomando meu banho. Não se preocupe. Flávia, se eu estiver falando mentira ou se eu estiver falando mentira, de repente está lá na porta. Mãe! Quando não é o marido, né? Ô, bem, onde é que está a toalha que você tinha deixado no lado esquerdo da bancada tal? Está no lado esquerdo da bancada tal, eu não estou vendo. Ela pega, sai do banho. Está aqui, no mesmo lugar que ela tinha falado, e ele não tinha visto. E geralmente ela nem olha, né? Ela só vai para o rumo. Brincadeiras à parte, ou então, uma outra coisa. O labor, o trabalho de ser pai. Não existe momento em que você é menos ou é mais. Ou você é, ou você não é. Como não é o momento de ser padre. Ou eu sou, ou eu não sou. Como não é momento de ser filho, nem esposo. A vida é um trabalho. E esse, o nosso salário recebemos todos os dias. E a grande tarefa é só fazer o que vale a pena para a gente e para os outros. Por isso, é muito importante sabermos se nós passamos pela porta que é Cristo, se somos cristãos, se nós passamos pela porta que é Cristo, escutamos a sua palavra ou seguimos, porque caso contrário, nós podemos ser exatamente como um médico mal formado, como um policial irresponsável, como um pai negligente, como uma mãe que não tem nenhum compromisso e que nós podemos ter todas as receitas e todas as recriminações por todos eles, ou um padre que nós achamos que não é adequado. Podemos achar todos os critérios e todas as críticas para essas pessoas, mas não podemos nos eximir de uma responsabilidade. O que eu estou fazendo com o primeiro trabalho que eu recebi na história, desde o momento em que eu passei a respirar, ou melhor, desde o momento em que eu fui concebido. No momento em que eu nasço, o trabalho que eu recebi foi esse: viver e fazer viver. O que eu estou fazendo com esse trabalho? Será que eu estou passando pela porta do ensinamento e da escola ou da casa de Cristo nosso Senhor? Ou por outras? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,